Oi, oi, tudo bem? Vamos falar de um assunto interessante? Por que a arte de Arcane é tão boa? Bem, galera, Arcane viralizou bastante esses últimos anos, ainda tá um pouquinho no hype e eu queria falar um pouco sobre isso, mas lembrando que essa é a minha opinião como uma artista que não é profissional, mas uma artista e uma pessoa que já viu muitos tipos de filmes, séries, quadrinhos, etc. E uma análise bem breve da direção de arte e do porquê que a arte de Arcane aos nossos olhos se torna simplesmente uma arte muito bela, muito linda, e eu vou comentar isso aqui com vocês. Para isso, eu vou dividir essa análise em três partes: falar primeiramente dos personagens, dos cenários e no final da direção. E no final dar uma conclusão direta do porquê a arte de Arcane é tão boa. Bora? Parte um, personagens. Eu acho que é praticamente impossível você assistir Arcane e não se apaixonar, pelo menos por um personagem, porque vai cagar o povo bonito. É muito difícil achar uma pessoa que é feia no meio dessa gente. Mas por que que exatamente a estética deles é tão bela e é uma arte simplesmente lindíssima? Vou trazer aqui alguns pontos que eu analisei, pelo menos na minha visão. Primeiramente, temos que cada personagem tem sua estética própria. Como assim estética própria? Se você botar uma silhueta e perguntar pra alguém quem é esse personagem, essa pessoa vai conseguir identificar. Todos os personagens de Arcane têm a sua própria essência, o próprio formato do seu rosto, a própria cor, o estilo de vestimenta, todo mundo é diferente. E isso é algo que acaba trazendo pra gente uma sensação de diversidade, e isso é muito bom na hora de fazermos esse tipo de arte. Não dá aquela sensação de que a gente tá vendo simplesmente vários personagens tirados de uma mesma base, o que não tem nada de ruim quando feito da forma certa, porém Arcane eles inovam. E só pra saber, cada personagem de Arcane, cada um deles foi feito por um artista diferente. Sim, isso conta bastante, porque são diferentes mentes montando diferentes personagens naquele momento. Outro ponto dentro dos personagens. Acho que todo mundo, né, desde que Arcane viralizou, começou a prestar mais atenção nesses detalhes, que é o quanto que o rosto dos personagens, de certa forma, ele é muito marcado, porém não é marcado de uma forma que incomode. E como assim? Você consegue, olhando para o rosto de qualquer um dos personagens, notar exatamente onde se encaixa o volume de determinadas áreas, onde são as regiões mais fundas, as regiões que têm mais brilho. Isso, de certa forma, é uma característica de uma pintura marcada, porque você consegue ver exatamente onde se encaixa cada parte do rosto do personagem. Tipo aquele molde de arte que muita gente usa para estudar rosto, porém de uma forma suavizada. A gente consegue sim ver detalhadamente onde cada pedaço do rosto do personagem se encaixa, porém não é de uma forma incômoda. Não parece simplesmente um robozão, um quadradão, mas ainda assim é marcado e mesmo assim fica muito belo, fica muito bonito, que isso permite com que a gente veja as expressões de forma muito bem detalhada. Essa divisão no rosto de cada personagem permite com que os produtores, né, consigam moldar cada rosto para que consiga transmitir de forma bem complexa, de forma direta, aquilo que eles querem passar. E isso também dá outro ponto, justamente por conta desse detalhamento do rosto e também da uma coisa que é interessante de se analisar é a psicologia das cores. Como eu falei, todos os personagens de Arcane têm ali sua característica em relação às suas cores. E essas cores são muito bem pensadas quando a gente fala de psicologia das cores. Porque, obviamente, que quem pensou em Arcane não era lá aquele tipo de artista que, vou fazer um tom escuro. A gente só pega um tom e diminui a cor, bota num tom escuro. Isso não acontece. Em determinados momentos, se você analisar, você consegue perceber que a psicologia das cores é muito bem retratada, tanto no rosto quanto na roupa dos personagens. E isso faz com que a gente tenha uma impressão muito bonita da arte, realmente. E outro detalhe que eu acho que eu diria que é um dos mais essenciais é que não tem muitos deslizes na série. E como assim deslizes? Eu acho que é a coisa mais normal do mundo. A gente tá assistindo um filme, uma série, qualquer coisa animada e ter algum momento, tipo, um momento de luta, a animação fica meio cagada, o personagem fica meio deformado.
Raramente a gente tem isso em Arcane. Correção, nas cenas de luta, nas cenas de ação, que é onde principalmente ocorre esses deslizes das produções, é onde os personagens mais são bem feitos. É como se a produção quisesse, não, esse aqui é um momento muito importante, vamos detalhar o máximo possível, essa cena de luta tem que ter ali os mínimos detalhes, tem que ter as expressões muito bem definidas do rosto dos personagens, das suas expressões, das suas roupas. E mesmo fora de cenas de luta, mesmo quando, tipo, o personagem tá lá no fundo do cenário, ele não é, de certa forma, deformado. Eles sempre tomam um cuidado de manter a proporção exata dos personagens. E quando tem esse negócio desse deslize, essa deformação, é por alguma razão. Seja, por exemplo, algum personagem olhando numa fenda e aí tendo a pessoa que está do outro lado tendo a visão dele uma forma deformada, ou utilizando um artefato que aí acabe deixando, né, os personagens meio distorcidos, mas sempre tem uma razão. Nunca ocorre isso tipo, galera, aqui é uma cena de luta, vamos dar uma baixadinha no orçamento e tentar deixar isso aqui minimamente aceitável. E por conta disso, a gente acaba não tendo aquela sensação de que parece que tem algo errado, parece que a arte ficou cagada, porque sempre os produtores tomam um cuidado de deixar a arte minimamente impecável. A gente não tem esses deslizes, sempre mantendo a expressividade no rosto dos personagens, as marcações, como eu já expliquei. Tudo isso torna os personagens de Arcane simplesmente bons de assistir. A gente assiste, a gente realmente fica imersivo naquela aventura onde eles estão passando. Mas chega de falar de gente bonita, quer dizer, de personagem. Vamos falar agora dos cenários de Arcane e o que tornam esses cenários simplesmente lindíssimos. Uma vez, antes de fazer esse vídeo, eu tinha visto uma leve análise que um amigo meu tinha falado, que era como cada frame dos cenários de Arcane são muito semelhantes a pinturas. E isso, quando me caiu a ficha, eu falei, caraca, é muito verdade. Literalmente, se você pausar Arcane em determinados momentos, você vai estar ali presente praticamente de uma pintura. É muito detalhada e característica essa sensação de que a gente está vendo uma pintura. De preferência, uma daquelas pinturas antigas, europeias, que tinham toda uma demarcação do claro, do escuro, um estudo da psicologia das cores ali por trás que fazia aquela pintura ser, de uma certa forma, muito confortável de se assistir, muito confortável de se ver, dependendo da situação. E Arcane brinca muito com isso. Os cenários são pinturas, você vê e você fala, caraca, realmente parece uma pintura. E eles brincam com a questão dos detalhes. Todos os cenários de Arcane, a maioria tem muitos detalhes, porém não são aqueles detalhes que te incomodam. Tipo, aqueles detalhes que querem esfregar muito na sua cara. Olha, a gente tem muito detalhe nesse cenário. São detalhes e a gente sabe que eles estão ali, porque a gente vê, mas eles são colocados de forma suave. Seja utilizando as sombras, as cores, as luzes. E isso torna os cenários muito confortáveis de se assistir. Isso a gente levar também contra outro ponto, que os cenários são quase tão expressivos quanto os personagens. Isso a gente, obviamente, tudo isso que eu tô falando tem outras obras, mas em Arcane eles acabam mostrando um a mais disso. Porque a gente vê com detalhe, dependendo do cenário, o que ele quer transmitir. Ele quer transmitir bagunça, ele vai fazer uma bagunça, ele vai deixar o clima escuro, muitas cores misturadas, ele quer demonstrar clareza, evolução, é algo belo, então ele vai demonstrar cores claras, detalhes em cada coisa, maquinários, muito detalhezinho em cada arte que vai trazer essa sensação pra gente. Quer demonstrar miséria de alguma forma, detalhes escuros, muitos detalhes, mas detalhes que são sujos, que você fica de certa forma incomodado, e ele faz isso, os produtores, no caso, fazem isso de uma forma que a gente fique muito imersivo ali na obra. E isso também nas cenas de luta, os detalhes também não perdem grande parte de seus detalhes, dependendo apenas de algo que eu vou falar daqui a pouquinho. De forma resumida, os cenários são simplesmente belíssimos, o que na verdade só complementa junto com personagens muito belíssimos, muito bem desenhados. Mas agora uma parte final que complementa tudo isso, junta tudo no mesmo liquidificador e dá Arcane, a arte de Arcane, que é nada mais nada menos do que a direção. E eu não tô falando aqui da direção especificamente da série, estou falando aqui da direção de artes. Bem, falando um pouquinho agora da direção de arte, eu queria primeiro trazer para vocês uma ideia de que várias vezes passa na minha cabeça quando a gente fala de filmes de animação 3D. Ou no caso, filmes de animações que utilizam de CGI. Enfim, você já deve conhecer esse estilo de animação.
E uma coisa que, pelo menos pra mim, se torna meio que um medo quando eu vou assistir esse tipo de filme é ficar naquela ideia meio mórbida. Eu não sei, mas pra mim o 3D, no caso o CGI, se ele não é utilizado da forma correta, fica um negócio meio apagado, meio esquisito, não fica algo tão agradável. Às vezes a intenção é essa. Em Arcane, provavelmente não foi essa a intenção. E dois exemplos bem famosinhos que eu tenho dessa ideia é, por exemplo, os dois filmes do Gato de Botas. O primeiro, que já não tinha essa pegada de mesclar estilos de animação, e o filme do Gato de Botas 2, que já trouxe essa ideia de mesclar animação 3D com 2D. O filme do Miles Morales, né, do Homem-Aranha no Aranhaverso, que também trouxe esse conceito de misturar estilos de arte, e ambos são filmes assim divertidíssimos e que o 3D não fica de forma alguma apagado ou mórbida, como eu comentei com vocês. E da mesma forma que a gente vê nesses dois filmes, Arcane também se aproveita muito desse conceito de misturar estilos de arte, misturar conceitos de animação. Isso que nem seria necessário, Arcane já é uma série lindíssima, naturalmente ele não precisaria, mas esses efeitos na verdade fazem com que a série crie outro nível de imersão, já que em vários momentos a gente vê várias vezes a animação se utilizando de elementos no 2D, se utilizando, por exemplo, de aquarelas, se utilizando de cores extremamente vibrantes ou de cores extremamente clarinhas, cores pastéis, e isso acaba sendo muito boa na hora de querer dar ênfase em alguma situação. Ah, é uma situação, é uma luta? Então vamos botar aqui um 2D clarão, cores bem saturadas, bastante cor, bastante luz, um efeito bem 2D da hora. Ah, é um momento de calma, de tranquilidade, é para ressaltar uma calma, uma tranquilidade e tal. Ah, não, beleza, vamos botar aqui uma aquarela, um cenário um pouquinho vazio, mas ao mesmo tempo que não perca cor, que não perca essência. E meus amigos, a produção desse filme conseguiu brincar muito bem com isso, sem se tornar algo, digamos, cansativo. Ela fez essa mescla do 3D com 2D, com outros estilos de animação, de uma forma que ficasse confortável, que a gente ficasse ainda mais imersivo naquela situação que estamos vendo. Isso sem contar que várias vezes a animação ela dá uma variada no seu ritmo para também dar uma ênfase em alguma situação. Então, às vezes a animação varia no espaço, no seu tempo, no seu enquadramento, na quantidade de frames que é passado. E isso a gente vê em vários momentos da série, onde às vezes o cenário fica vazio para dar ênfase na situação, o tempo da animação é diminuído para a gente ver em câmera lenta aquela situação, o enquadramento em determinado ângulo para a gente também ter perspectiva do que os personagens estão vendo, o enquadramento de quadros, que várias vezes a animação ou dá uma adiantada ou diminui para manter essa fluidez independente da situação. Todos esses são pontos extremamente fundamentais que fizeram simplesmente a direção de Arcane ser impecável, juntamente com seus personagens, sua história e seus cenários. E agora a conclusão. Uma forma bem rápida de responder a minha pergunta no início. Por que a arte de Arcane é tão boa, gente? Por que é tão bonita? É porque tem muito dinheiro envolvido. Em outras palavras, é esse um resumo bem breve. A gente já tá careca de saber, pelo menos o meu ciclo social já sabe que Arcane é literalmente uma das animações mais caras já feitas na história, com um valor de cerca de 250 milhões investidos. E é mais do que óbvio que todo esse valor não foi direcionado somente à parte artística, também teve divulgação, também teve roteiro, teve direção, teve enquadramento, teve a galerinha que faz o sketch, enfim, tem todas outras, né, outras relações que tiveram para ter esse valor que a série tem. Porém, cá entre nós, uma série de tanta qualidade visual, é óbvio que grande parte desse valor foi para essa qualidade visual que eles investiram. E também não precisamos nem falar de provavelmente a quantidade de pessoas que estiveram ali envolvidas na hora da criação, na hora dessa parte visual, de mescla de cores, do design de cada um dos personagens. Então, sim, a resposta é bem clara. É dinheiro, muito dinheiro, mas muito dinheiro. Gente, 250 milhões, isso não é pouca coisa, não. Então, se provavelmente você é um artista muito dos pica e tá querendo criar algo parecido com Arcane, meu filho, dá uma investida antes, porque o negócio vai ser bem carinho. Mas lembrando, galera, que isso é a minha opinião,
Novamente, é uma opinião de uma pessoa que não é profissional ainda da área de animações, mas é uma pessoa que adora consumir cultura pop e adorou Arcane. Então, é uma pessoa que analisou bastante dos detalhes. Diga-se de passagem, Arcane tem muito detalhe e a direção brinca muito bem com isso. Se vocês querem saber mais desse tipo de detalhe, eu recomendo vocês procurarem por Curiosidade de Arcane, porque tem uma galera que, meu Deus do céu, tava assistindo Arcane de forma pausada para ver cada um dos micro detalhes que a série espalhou por aí, mas que valem muito a pena e tornam a experiência de assistir ainda mais imersiva quando a gente sabe desses pequenos detalhes. Mas enfim, povinho lindo, eu agradeço muito se você tiver assistido até aqui. Caso você tenha gostado, dá um like, sei lá, compartilha, comenta alguma coisa, me corrijam caso eu tiver falado alguma cagada. Pensem um pouquinho também, reflitam do porquê que vocês acham que a arte de Arcane é simplesmente lindíssima. Tragam seus pontos, mas enfim, um grande beijo, obrigado por terem assistido e bye bye!